Bom dia, mamães, tudo bem? O assunto de hoje é sobre mordidas. Essa é uma fase do ano em que elas costumam acontecer com mais frequência por conta das adaptações escolares, né? E então, para a gente conseguir ajudar a nossa criança, é importante a gente entender o porquê que isso acontece, né? Por que isso faz parte do desenvolvimento da criança, né? Porque a maioria das crianças de 0 a 2 anos, em algum momento da vida, usou a mordida para expressar alguma coisa que estava sentindo, né? Então, o porquê que isso acontece e como que a gente deve lidar com essa situação, né? Para passar por essa fase de uma forma tranquila, né? Sem causar grandes danos para a criança, né? Então eu vou dar algumas dicas para que vocês entendam melhor isso como uma fase do desenvolvimento da criança, né? O porquê é que ela passa por isso. Então a primeira coisa é a gente entender que qualquer ser humano, ele experimenta o mundo, ele vivencia o mundo, ele entende o mundo através dos 5 sentidos que nós temos. Quais são eles? Tato, olfato, paladar, audição e visão. E com a criança não é diferente. A partir do momento que ela está na barriga da mãe, ela já começa a entender o mundo através desses 5 sentidos e das vivências que ela tem, né? Então, quando a criança nasce, do 0 mês até os 2 anos, ela passa por uma fase que se chama fase oral. O que significa isso? O maior instrumento de comunicação da criança com o mundo é a boca, né? Nessa fase da vida dela. Então, como que ela usa a boca? Através do mamar, né? Da mamadeira, depois do alimento sólido, né? Dos dentinhos que vão nascendo. Um bebezinho, né? Todo mundo alguma vez na vida já teve contato com algum bebezinho. O que ele faz? Ele pega a mãozinha, ele coloca na boca, ele pega o pezinho, ele coloca na boca, ele pega os brinquedos que estão em volta, ele coloca na boca, os mordedores, né? Então essa é a forma que ele tem de experimentar o mundo, através da boca, né? Até porque a boca é o primeiro instrumento de prazer nosso, né? Então, quando eu sinto os formatos, as texturas, eu vou conhecendo o mundo, né? E nessa fase do 0 mês aos 2 anos, é a boca que a criança usa para se comunicar com o mundo, para entender o mundo, experimentar ele, né? E a mordida não é diferente. Quando os nossos dentinhos vão nascendo, o dentinho da criança vai nascendo, o que a gente quer fazer? Experimentá-los, né? E de que forma que eu vou experimentar? É mordendo, né? Então eu mordo para saber se o alimento é duro ou sólido, eu mordo o brinquedo para descobrir o formato que ele tem, a textura que ele tem, eu mordo o meu amigo porque é interessante para mim saber a reação que eu vou causar nele, né? Mas isso, gente, a criança não faz por maldade. Entendam, é uma fase do desenvolvimento dela. Só que em contraponto, nós temos a criança que foi mordida, que tá chorando, que tá sentindo dor, né? Que tá ali com a marquinha no braço, sofrendo, né? Então, o que é importante fazer com a criança que morde? Conversar com ela, né? Explicar, olha, não faz isso porque o teu amigo tá chorando, né? Olha, causou dor nele, ele está se sentindo mal com isso. Então, vamos tentar resolver a situação de uma outra maneira, né? A nossa cultura, ela tem uma mania muito interessante de demonstrar carinho através da mordida, né? Então a gente até brinca com a criança, olha, eu vou te morder, né? Deixa eu morder esse pezinho gordinho, a gente fala assim. Então, a criança ela aprende pelo modelo de imitação. Se eu gosto do meu amigo e o meu pai e a minha mãe me morde para demonstrar carinho, o que eu vou fazer? Eu mordo meu amigo para demonstrar carinho, né? Então, às vezes, até é uma forma de demonstrar carinho, né? Que ela faz isso. Então, ela precisa ser conversado com a criança, né? Olha, tá doendo, teu amigo tá sofrendo, né? Isso não pode fazer, né? Porque dói, machuca, né? Se demonstrar carinho através da mordida faz parte da cultura daquela família, né, a gente tem que levar em consideração, né? Mas o importante é dizer para a criança que isso existe uma força para fazer, né? A gente tem noção da força que a gente exerce sobre a mordida de carinho, mas eles não. É por isso que
a maioria das vezes a mordida machuca, porque eles não têm noção da força que eles exercem sobre a mordida, né? Então, orientar essa criança, olha, você quer demonstrar carinho pelo seu amigo? Tem outras formas de demonstrar carinho, né? É beijando, é abraçando, né? É conversando e orientando essa criança nesse sentido. Importante também, gente, é lembrar que todas as vezes que a criança ela tem alguma sensação de desconforto ou de euforia, né? As emoções que estão dentro dela, cada criança ela tem a sua maneira de demonstrar. Umas choram, né? Outras se fecham, outras gritam, né? E outras mordem. Então, é uma maneira dela manifestar aquilo que ela está sentindo, né? A irritabilidade pelo sono, a disputa por um brinquedo com um amigo, né? A tensão, a ansiedade de alguma mudança muito grande que ela tá tendo na vida, né? Então, a mordida, ela é uma forma de comunicação. Até porque nessa fase também do 0 mês aos 2 anos, ela não tem a oralidade, a linguagem dela desenvolvida. Então, a mordida, ela é uma forma de expressão, né? De todas as emoções aí que estão dentro da criança. Né? Por isso que a gente precisa entender que isso faz parte do desenvolvimento, né? E que não é por maldade que ela faz aquilo. Então, o que você precisa fazer? Ajudar o seu filho a validar os sentimentos dele. Olha, você mordeu porque você queria o brinquedo do seu amigo e ele não te deu? Foi por isso? Olha, você mordeu porque você está com sono e quer dormir? Olha, você mordeu porque agora você está indo na escola e é uma situação diferente para você? Então, vamos tentar resolver esse problema de uma outra maneira, né? A disputa por um brinquedo, por exemplo. Olha, vamos pegar outro brinquedo que seja igual a esse ou parecido para você sentar aqui e brincar com o seu amigo, né? Olha, a situação do sono, por exemplo. Olha, vamos embora para casa para você poder dormir e descansar. A fase da escola, que é a fase da adaptação, onde acontece mais o quadro de mordidas. Olha, essa fase vai passar, né? Quando você estiver muito irritado porque você não tá conseguindo ficar na escola, senta no colo da professora. Pede ajuda, né? Vai pro colinho dela, pega o seu brinquedo que você levou pra escola, que você gosta muito, fica com ele no colo, mas tenta não morder, porque isso causa dor no seu amigo, né? Isso faz ele chorar. Então tenta não morder. Né? Então, valida o sentimento da criança e ajuda ela a achar uma outra via de resolução para o problema sem ser mordida. Outra coisa, gente, muito importante nessa fase é agir com naturalidade, né? Porque às vezes a gente estereotipa a criança, a gente coloca títulos nela, né? Ah, é mordedor, cachorrinho, virou um cachorrinho agora, tá mordendo, né? Até às vezes a gente não faz isso por maldade, é uma forma de brincar com a criança, né? Mas todas as vezes que a gente estereotipa ou fala muito daquilo, o que acontece? A gente intensifica a situação. E aí o que acontece? Ao invés de diminuir a mordida, ela aumenta, né? Então, muito importante é agir com tranquilidade, né? Evitar falar sobre o assunto, a não ser quando você precisa orientar a criança a deixar de morder. Aí tudo bem. Mas não ficar contando para as pessoas, olha, ela tá mordendo, ela não sei o que. Quando precisar falar, fala longe da criança, né? Onde ela não possa ouvir, porque apesar dela não ter oralidade desenvolvida, o que acontece? Ela entende, ela absorve tudo aquilo que você está falando, né? Então, pode ser que intensifique o quadro de mordidas. Então, quando você precisar pedir ajuda ou falar com alguém porque você não está conseguindo lidar com aquela situação ou aquilo está te causando uma irritabilidade muito grande porque você está vendo que está prejudicando seu filho, converse longe dela, não perto, né? Porque às vezes ela pode absorver aquilo e piorar a situação. Né? Então, evitar colocar esses estereótipos na criança. Outra coisa que pode ajudar muito também é as brincadeiras de faz de conta. Né? Então, quando você simula ali uma situação com os próprios brinquedos da criança, né? O homenzinho, né? Que ela tem como brinquedo, ou a boneca. Então, você simula uma situação de brincadeira ali que envolva a mordida, isso consegue ajudar a criança a elaborar tudo aquilo que está acontecendo dentro dela. Né? Então, você
simula a situação de mordida, né? E ajuda ela a resolver o problema. E agora, mordeu, o que a gente pode fazer? Vamos ajudar ele? Vamos curar o machucado dele? Vamos falar para esse amigo aqui que ele não pode morder porque dói e machuca, né? Que existem outras formas de demonstrar carinho ou de brincar com outro brinquedo. Então, através da brincadeira, ela consegue elaborar o que está acontecendo dentro dela. Existe um livro também que se chama Jacarezinha que mordia. E ele é da Brinquebook, a editora. Ele é um livro muito bom que fala sobre essa fase da mordida e pode ajudar vocês também, né, a conseguir ajudar as crianças de vocês a elaborar isso que acontece dentro dela, né? Mas o mais importante, gente, é entender que a mordida faz parte do desenvolvimento da criança, que ela não faz isso por maldade, né? Que é importante a gente orientar ela da forma certa, que é validando seus sentimentos, contando que isso é uma coisa que causa dor nas pessoas e que existe outras formas de demonstrar carinho ou de dividir o brinquedo, né? Ajudar ela a achar uma outra fonte de resolução de problema sem ser a mordida, né? E entender que a partir do momento que a criança começa a falar, desenvolver a oralidade, isso tudo vai diminuindo, porque aí ela consegue se expressar através da fala, né? Ela arruma uma outra estratégia, ela consegue achar uma outra estratégia de expressão, e aí ela não precisa mais da mordida, né? Eu sei que é difícil, tudo isso é muito difícil, porque na hora que a criança morde, a gente fica muito né, sem reação, a gente não sabe o que fazer. Eu sei que é muito difícil, né? Mas o mais importante é vocês tentarem ter paciência, né? E ir administrando isso da melhor maneira possível, orientando os seus filhos da melhor maneira possível. Porque às vezes, se a gente grita ou se a gente recrimina, coloca de castigo, coloca estereótipo, a criança vai entender o quê? Ah, eu sou assim mesmo, eu vou continuar fazendo, né? Então, eu espero que possa ajudar vocês, né? E as crianças de vocês também, tá? Essas dicas que eu estou dando. Caso tenham dúvidas, pode colocar nos comentários. Eu vou colocar também a foto do livro para vocês nos comentários, se vocês quiserem ou tiverem interesse de procurar, tá? Eu espero que essa fase seja tranquila para vocês e que vocês possam passar por ela com muita calma. Um abraço de mãe para mãe.